Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à aula de ciências. Eu sou a professora Bianca e a aula de hoje será sobre densidade e empuxo, que são duas propriedades da água. Antes de começarmos a falar sobre as propriedades da água, vamos relembrar rapidamente o conceito de matéria. O que é matéria? A matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Logo, a água é considerada, então, um tipo de matéria. Vamos começar falando, então, de densidade. A densidade é uma grandeza que expressa a razão entre a massa de um material e o volume por ele ocupado. Esse material pode ser do tipo sólido, do tipo líquido ou do tipo gasoso. A densidade pode ser representada por uma equação matemática em que D é igual a M dividido por V, em que D é a densidade, M a massa e V o volume. Essa equação matemática é inversamente proporcional ao volume. O que isso quer dizer? Isto quer dizer que quanto menor o volume ocupado por determinada massa, maior será a densidade. A densidade, como já foi dito, é dada pela razão entre a massa e o volume. E a densidade, ela pode estar representada em gramas por centímetro cúbico, a massa em grama e o volume em centímetros cúbicos. Nos casos de gases, a densidade estará em grama por litro. Vejam só, nós temos aqui um algodão e temos um anel representando o aço. Vamos supor que esses materiais tenham a massa de 1 kg. Então, esse algodão aqui terá 1 kg e o aço 1 kg. Tendo isso em mente, reflita: o que é mais pesado? 1 kg de aço ou 1 kg de algodão? Tanto o algodão quanto o aço possuem a mesma massa, que é de 1 kg. Porém, a diferença está na densidade, porque o aço se concentra em um volume muito menor que 1 kg de algodão. Portanto, a densidade do algodão é pequena, porque a sua massa se espalha em grande volume. Desse modo, é possível ver que a densidade de um material irá depender do volume por ele ocupado. Reflita agora sobre a frase a seguir. O material mais denso afunda e o menos denso flutua. Mas o que será que isso quer dizer? O material mais denso afunda e o menos denso flutua? Vejam só alguns exemplos que podem mostrar isso daí. Temos aqui os seguintes materiais: uma moeda, uma tampinha plástica, uma bola de gude e uma bola de borracha. O que será que vai acontecer se eu colocar estes materiais dentro de um copo d'água? Então, se eu colocar a bolinha de borracha e a tampinha plástica, vejam só que eles flutuam. Esses materiais flutuam quando colocados na água, porque a densidade deles
é menor que a densidade da água. Agora, se eu colocar a moeda na água e a bola de gude, esses materiais vão afundar. Isso acontece porque a densidade da moeda e da bola de gude é maior do que a densidade da água, por isso que afundam. Vejam agora mais dois exemplos de densidade que está muito presente no nosso dia a dia, na nossa casa. Vejam só, nós temos aqui macarrão, parafuso. Se eu colocar esse macarrão dentro da água, vai afundar, porque o macarrão, nesse caso, ele tem uma densidade maior do que a da água. A gente vê isso quando a gente cozinha o macarrão. E o óleo? O que será que acontece quando o óleo é colocado na água? Vejam só, a densidade do óleo é menor do que a da água. Ele então vai ficar aqui em cima da água. Vejamos agora um experimento envolvendo também a densidade. Nós temos aqui um copo de água sem a presença do sal de cozinha e nós temos aqui do outro lado um copo de água com o sal de cozinha dissolvido na água. O que será que vai acontecer em cada um dos casos se eu colocar um ovo dentro da água? Então vamos lá. Vamos colocar o ovo no copo que está sem o sal de cozinha. Vejam só, o ovo, ele afunda. Agora, vamos ver o que acontece com o ovo se eu colocar ele num copo de água contendo o sal. Vejam só, o ovo flutua. Mas por que isso acontece? Nesse caso aqui, o ovo, quando se adiciona o ovo cru na água, sem o sal, e ele afunda, significa que ele é mais denso que a água. Porém, quando se adiciona o sal na água, o ovo flutua. Isso acontece porque o sal é mais denso do que a água. Assim, a densidade do conjunto sal mais água torna-se maior que a densidade do ovo. Por isso, ele flutua. E qual seria a diferença entre massa e peso? É muito comum nós ouvirmos as seguintes frases: eu peso 85 quilos. Ou então, estou acima do meu peso. E ainda, o peso ideal para a sua altura é 75 quilos. Bem, popularmente, estamos sempre associando a medida observada ao subirmos em uma balança a palavra peso. Porém, essa utilização é equivocada. Por quê? Porque a medida obtida ao subirmos na balança deve ser chamada de massa e não de peso. O peso é uma força considerada invisível que atrai os corpos para a superfície da Terra.
Dessa forma, o nosso peso varia de acordo com o valor da gravidade, que é diferente em outros planetas e satélites naturais do Sistema Solar. Novamente, o peso é a força exercida por uma massa em um campo gravitacional. E a unidade de medida do peso é Newton. Podemos expressar o peso de um corpo por meio de uma relação matemática, na qual o peso corresponde ao produto da massa do corpo pela aceleração da gravidade no local. Então, P, que é o peso, é igual a M, que é a massa, vezes G, que é a gravidade. E não podemos esquecer que o valor da aceleração da gravidade não é o mesmo para todos os astros do universo. No planeta Terra, o valor da aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Já a massa é a quantidade de matéria que está presente em um corpo. Dizemos que a massa de uma pessoa ou de um corpo é a mesma em qualquer lugar. E a unidade de medida da massa é o quilograma e os seus múltiplos: grama, miligrama e tonelada. Agora, vamos brincar um pouquinho com a relação matemática que envolve o peso. Para isso, reflita: uma pessoa que mora na cidade de Jaguariúna possui uma massa de 85 quilos. Quanto será que essa pessoa vai pesar? O que nós já sabemos? Que o peso é igual a massa vezes a gravidade local. Então, essa pessoa mora em Jaguariúna. Logo, ela está no planeta Terra. E nós já vimos que a gravidade no planeta Terra é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E essa pessoa apresenta uma massa de 85 quilos. Como então que nós podemos fazer essa continha? Basta multiplicarmos a massa dessa pessoa pela aceleração da gravidade na Terra. Então, o peso será igual a 85 vezes 10. Então, o peso é igual a 850. E nós já vimos também que a medida do peso é Newton. Logo, essa pessoa pesa 850 newton. A sua massa é 85 quilos e o seu peso é 850 newton. Então, não confundir mais peso com massa. E agora, qual seria a diferença entre massa e volume? Nós já vimos que a massa é a quantidade de matéria presente em um corpo. Agora, o volume determina o espaço ocupado por um corpo ou objeto. E o volume pode ser calculado por meio da seguinte fórmula: volume igual a comprimento vezes altura vezes a largura. E o volume pode ser medido em litros, em mililitros ou em centímetro cúbico. Recapitulando, você compra a gasolina em volume, em litros, mas você compra batatas em massa, em quilogramas. O volume de um corpo ou substância pode ser modificada quando é comprimido ou aquecido, mas a massa continua constante. E a força de atração da gravidade sobre o corpo é o que denominamos peso. E esta força
Depende da massa do objeto e do local onde se encontra. Vamos falar agora de outra propriedade da água, conhecida como empuxo. O empuxo é a força que a água exerce nos corpos mergulhados, empurrando-os de baixo para cima. O empuxo, então, é uma força que surge quando algum corpo ocupa espaço dentro de um fluido. Essa força depende do volume do fluido que foi deslocado, depende também da densidade do fluido e da gravidade local. Observem essa tirinha. Puxa, uma pedra tão grande e tão leve. Ufa, de repente ficou pesada. Então, o empuxo é justamente isso. É a força que surge em todo objeto mergulhado em um fluido. O empuxo corresponde ao peso do volume de líquido deslocado pelo corpo. O empuxo surge por causa da diferença de pressão existente entre a parte inferior e superior de um objeto que está mergulhado. A pressão na parte inferior, em virtude da maior profundidade, é maior que a pressão na parte superior, o que resulta no surgimento de uma força vertical para cima, que é o empuxo. Essa força foi explicada por Arquimedes, matemático e engenheiro grego, que desenvolveu a sua ideia sobre o empuxo, conhecida como princípio de Arquimedes, que diz o seguinte: todo corpo mergulhado em um fluido sofre a ação de uma força vertical e para cima, que corresponde ao volume de líquido deslocado pelo corpo. Veja a seguir quais são as condições de flutuação. Se a densidade do corpo for menor que a densidade do líquido, o corpo boia. Se a densidade do corpo for maior que a densidade do líquido, o corpo afunda. E se a densidade do corpo for igual à densidade do líquido, o corpo fica em equilíbrio indiferente. Os submarinos utilizados pelas Forças Armadas são um exemplo clássico de aplicação do empuxo. Enquanto o submarino mantém-se flutuando na superfície da água, podemos afirmar que o empuxo é igual ao peso e a embarcação mantém-se em equilíbrio. Para submergir, o submarino enche alguns reservatórios com água, assim seu peso torna-se superior ao empuxo e ele afunda. Vamos imaginar agora o grande Arquimedes num passeio a bordo de seu barquinho. Vamos pensar o seguinte, que as moedas representam Arquimedes, esse copinho pequeno, o seu barco, e esse copo com um líquido azul representa o grande mar. Eu irei demarcar aqui no copo, com uma caneta, aonde se encontraria o nível do mar. O nível do mar, então, se encontra aqui. Arquimedes, então, decide dar um mergulho no mar. Percebe, então, que o nível do mar diminuiu. Ué, para onde foi a água? O que aconteceu foi o seguinte: quando Arquimedes estava no barco, ele desloca a água de acordo com seu peso, enquanto que na água ele desloca água de acordo com seu volume. Uma vez que a densidade de Arquimedes, que no caso aí é representado pelas moedas, nessa experiência é maior do que a densidade da água, por isso que ele afunda. O volume de água que desloca enquanto está no barco será maior do que o volume de água que ele desloca ao mergulhar.
Ainda assim, Arquimedes só sente a força de empuxo enquanto ele está na água, mas não dentro do barco. Ele, portanto, se sente mais pesado dentro do barco do que na água. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que tenha ajudado vocês de alguma forma. Até a próxima!